aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa noite à igreja, boa noite aos amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Hoje nós também estamos fazendo mais uma vez a nossa live, pessoal que está em casa também, que Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, hoje, como foi dito hoje de manhã, nós tivemos infelizmente uma perca no nosso meio, né? Nosso pastor Antônio, lá de Londrina, faleceu, e eu quero mais uma vez dizer para os irmãos, continuem orando pela família do pastor Antônio, pela Fernanda, a esposa dele, a Yasmin, que é uma criança ainda, a filhinha deles. A igreja de Londrina está muito chocada, está muito abalada. Ele era mesmo podemos dizer assim, um pai para eles, né? O carinho que eles tinham pelo pastor Antônio era muito grande. E eu quero pedir para os irmãos continuarem lembrando a igreja de Londrina em oração, a todos os irmãos lá. Nós também estamos um pouco assim, porque tínhamos contato com ele, eu hoje passei o dia me lembrando de alguns momentos que eu tive com o pastor Antônio, então foi assim, bem impactante, digamos assim. E eu quero dizer para os irmãos que essa noite é uma noite onde nós estamos aqui também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, agradecer a Deus porque Ele é um Deus maravilhoso. Conseguimos chegar no nosso último domingo do mês, né? Com mais um mês aí de conquistas, de vitórias, graças a Deus, com algumas coisas já acontecendo. Voltamos à atividade lá no Jardim Esperança, né, Carla? E foram duas sextas-feiras aí que nós passamos, que foi uma bênção. As pessoas que estão indo lá no Esperança também, o pessoal da região lá, é um pessoal bem sedento da palavra, né? Eu pude perceber isso. E sexta-feira, agora, acho que já começa o trabalho daí com força total, já com o pessoal também do seminário, né?
Então também, irmãos, estejam lembrando isso em oração, né, desse trabalho lá do Jardim Esperança, é um trabalho social da nossa igreja. Tem já acontecido há vários anos. Esse ano a gente mudou um pouco o formato, vai ser mais voltado na questão espiritual também, né? Principalmente, a gente está focando mais nisso. E creio que vai ser uma bênção, que Deus tem muito para realizar naquela região lá, aquelas vidas que estão lá. De sexta passada para essa sexta dessa semana, mudou um pouco as pessoas, mas deu para perceber que alguém já convidou alguma outra pessoa para estar lá junto e tal, para ouvir a palavra, para ouvir a mensagem. Então foi uma bênção, irmãos. Estejam orando também pelo Jardim Esperança. Essa semana a gente tem os nossos a gente não está com aquele calendário super ativo ainda, mas temos já algumas programações. Na terça-feira a gente já está fazendo um discipulado. Então, se alguns dos irmãos quiserem participar desse discipulado, é um discipulado voltado para a questão do caráter cristão, da ética cristã, assim como estamos fazendo aqui na nossa escola dominical. Então, nas terças-feiras, se os irmãos tiverem interesse, podem me procurar, para a gente estar combinando, para estar vendo a questão do horário aí, o que fica melhor para todo mundo. Nos outros dias, a gente tem agenda livre, né? O pastor Irã, eu também. Se os irmãos precisarem de uma visita, né, pastor? Pode entrar em contato com a gente. O pessoal que está em casa aí também, se quiser falar com a gente, precisar de oração, a gente está aqui também para servir o reino, para servir a igreja e servir o reino de Deus. E que Jesus ele possa fazer e continuar fazendo a diferença nas nossas vidas. O formato que nós estamos fazendo no nosso culto está sendo bem clean, assim, né? A gente não está tendo aquelas paradas, senta, levanta e canta o hino aqui, faz aviso aqui, faz... A gente começou o culto já. Tivemos o prelúdio, já estamos fazendo a introdução aqui e agora a gente vai cantar. Então, quero convidar os irmãos já para se colocarem de pé. Nós vamos louvar a nosso Deus com toda a nossa força, com todo o vigor que Ele tem nos dado, mesmo cansados aí e tal, do dia a dia da semana, mas eu tenho certeza que rolou aquela sonequinha de tarde, então está todo mundo descansado, e logo na sequência a gente já passa também para a palavra de Deus. Esqueci de alguma coisa? Não? Bora lá então. Então a primeira música que nós vamos louvar o Senhor, já colocou lá? É uma música que realmente lembra a gente a agradecer ao Senhor. Eu te agradeço por se lembrar de mim, por todas as coisas que Ele faz por mim. E para Ele, e só para Ele, nós temos que agradecer e dedicar toda a honra e toda a glória. Vamos louvar. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra
pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. E te pertenço, Deus. Glória a Deus, aleluia. A letra estava trocada? Perdão, cara. Coloquei ao contrário para ele lá. Irmãos, a próxima canção, eu li esse versículo hoje de manhã, lá em Apocalipse, está lá em Apocalipse, que fala que chegará diante do trono do Senhor pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as raças. E essa canção, ela nos lembra disso. Ela diz: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E que nós possamos declarar que bendito seja sempre o Cordeiro de Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do seu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Nós cremos, Pai, que o Senhor se faz presente neste lugar. Nós cremos, Deus, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas e que o Senhor nos usa para a glória do seu nome. Por isso, Deus, em nome de Jesus,
Que o Senhor possa receber todo esse momento, Pai, que nós estamos dedicando ao Senhor. Não só as canções, mas toda a nossa vida. Nós dedicamos esse momento de culto, Pai, para o Senhor, para que o Seu nome seja exaltado, que o Seu nome seja glorificado. E que nós, Senhor Deus, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e as pessoas que estão nos seus lares assistindo esse vídeo, Pai, que elas possam entregar as suas vidas, que nós possamos entregar as nossas vidas na Sua presença, para sermos instrumentos do Senhor, Pai, onde quer que nós formos, onde quer que nós estejamos inseridos, Deus. Que o Senhor possa ouvir a nossa voz, e que através desse cântico, Deus, que nós vamos cantar ao Senhor, que o Senhor possa nos conduzir para mais perto de Ti, Pai, em nome de Jesus. Meu Jesus, leva para perto de Ti, leva onde eu possa ouvir a Tua voz, quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Diga, meu Jesus, me leva. Leva pra perto de Ti. Leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Jesus, me leva. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Jesus, me leva. Eu posso ouvir. Nos leva para mais perto de Ti, Deus. Um lugar seguro, um lugar onde nós podemos saber que nós estamos, Senhor Deus, sendo confortados. Mais uma vez nessa hora, Pai, eu quero colocar a vida dos irmãos lá de Londrina, as nossas vidas, Deus, todos aqueles que conheciam o pastor Antônio. Que o Senhor possa trazer o conforto, o consolo necessário, Deus, para todas as pessoas. E que no nome de Jesus, Deus, o Seu Espírito Santo esteja passeando sobre as nossas vidas e tocando os nossos corações e nos levando para mais perto de Ti. E que nós possamos sentir o abraço do Senhor, o carinho do Senhor, o cuidado do Senhor, Pai. Aquilo
como um pai realmente cuida do seu filho, Deus, dos seus filhos. Nós queremos, Deus, estar aqui na sua presença, para, Senhor Deus, te adorar, te louvar, te glorificar. Mas também, Deus, queremos sentir, Deus, a sua presença movendo os nossos corações para mais perto do Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça para Ele te abraçar, meu irmão. Abraça-me. Vem, Jesus. Nos abraça, Senhor, com seus braços de amor. Peça para Ele te abraçar. Abraça-me, 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 abraça-me com os teus braços de amor. Vem, Jesus, e toma o teu lugar, neste ambiente. Toma o seu lugar nas nossas vidas e faça em nós a tua morada. Que haja realmente uma transformação de corações, de vidas aqui nesta igreja, Deus.
Que os teus planos sejam concretizados sobre as nossas vidas neste lugar. E que o seu reino seja estabelecido para sempre, Pai. Que o seu nome seja sempre glorificado. Quero colocar nesse momento a vida do pastor Ian na sua presença, que trará a sua mensagem. O servo do Senhor. Que o Senhor o capacite, Deus. Que sejam palavras que venham diretamente de Ti, através da vida deste homem. Que as nossas vidas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, Deus, e que haja realmente uma transformação, que as nossas vidas de hoje em diante sejam em todos os momentos para glorificar o Seu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, podem sentar, pastor. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Deus nos abençoe. Que bom estar reunido aqui outra vez para ouvir a palavra de Deus, para cantar a Deus e também para manter comunhão. Igreja reunida há poder quando a igreja está reunida. Poder de Deus quando a igreja está reunida. E nós louvamos a Deus pela vida desta igreja. Eu também gostaria de mandar um abraço para os irmãos na cidade de Londrina, a Igreja Luterana Livre de Londrina, que chora o falecimento do seu querido pastor Antônio. Mas eu gostaria de ressaltar também que, graças a Deus e por causa da oração da igreja no Brasil inteiro, muito mais são os que se salvam desse vírus. Então nós louvamos a Deus porque a letalidade tem sido baixa. E infinitamente maiores são o número de quem é curado. E isso é importante ressaltar. Porque às vezes a mídia só dá ênfase a quem morre. E a gente fica sabendo de pessoas próximas a nós que morrem. Mas às vezes a gente não dá atenção aos que estão perto da gente, que ficam com vírus e que são curados. Então nós louvamos a Deus, porque por mais que esse vírus mate pessoas, não mata tanto quanto se ele tivesse um poder maior. E Deus tem nos abençoado, ouvido nossas orações, e as mortes, em comparação com o número de infectados da nação, é bem baixo aos que são curados. E nós louvamos a Deus por isso. Nós louvamos a Deus. Muito bem, eu gostaria de convidar os irmãos para o evangelho do doutor Lucas. Lucas era o doutor no Novo Testamento, doutor Lucas. Vocês sabem que o Antigo Testamento também tinha um doutor? Não sabiam? Doutoronômio. O doutor do Novo Testamento é o doutor Lucas, e o doutor do Antigo Testamento é o doutoronômio, né? Lucas capítulo 16, nós vamos considerar dos versos 19 ao 31. Eu gostaria que todos, por gentileza, abram a sua Bíblia nesse Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versos 19 a 31, porque eu gostaria que todos acompanhassem a leitura e acompanhassem a mensagem nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, em Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui o texto que nós vamos trabalhar nesta noite. E esse é um texto muito interessante, muito conhecido, porque ele trata de 2 almas que estão na eternidade. E eu gostaria de ressaltar aqui que o rico não estava atormentado no inferno porque era rico, e o Lázaro estava em pleno alegria porque ele era pobre. Não tem nada a ver com isso. O texto não diz isso. O texto quer dizer uma outra situação e ele quer dizer uma outra história. E o mais interessante, que um dos assuntos da vida cristã e na vida da igreja que mais se fala e mais se comenta é sobre missões. Nós podemos observar isso em muitos lugares, em muitas igrejas. Todas as vezes que quando o assunto vem à tona, ligamos a imagem com o missionário. Essa é a ideia e essa que vai. Inclusive, existem várias igrejas, que elas têm dentro do seu próprio sistema local, secretaria de missões, fundos missionários, cartões de orações, boletins com notícias sobre o campo missionário, e que é muito louvável. Mas, como um todo, nem sempre a igreja do Cristo, a igreja de Jesus, dá devida atenção a esta obra missionária. E esse texto, que muito chocou o meu coração, ele fala sobre missões também. Eu sei que esse texto é trabalhado como um fundo evangelístico, como uma mensagem evangelística, e é certo, ela é uma mensagem evangelística mesmo. Mas eu gostaria, na leitura que eu fiz desse texto, dar um outro enfoque, Sil Wagner. Porque eu vejo nesse texto um apelo missionário. E não é somente um apelo missionário, meus irmãos, é um clamor missionário desesperado, uma insistência apaixonada e apaixonante por alguém que pede que seja enviado um missionário. Esse texto trata de um amor tão grande com as almas perdidas, e uma coisa que é interessante. Cláudia, você já pensou que no inferno tem amor? E é isso que eu gostaria de falar nessa noite. Um clamor missionário vindo do inferno. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos prontos para ouvir a sua voz. Eu gostaria, Pai, nesta hora, de orar por todos nós que estamos aqui no prédio, no templo, mas também por todos que estão assistindo esta transmissão pela internet. Seja hoje ou seja qualquer dia da semana, que essa palavra do Senhor, como o pastor Alex já orou, fale ao coração de todos que estão ouvindo. Desperta o nosso coração para missões, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é interessante também, porque no clamor missionário que a gente observa na riqueza dele, embora o rico não tenha nome, mas há alguns estudiosos. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Eu lembro do meu filho Mateus quando tinha 3 anos de idade, esse que veio me servir água, hoje ele tem 24 anos.
Mas eu lembro que aqui nessa igreja, quando eu pastoreava essa igreja, lá nos idos dos anos 90, um dia eu estava pregando e ele veio do púlpito. E eu peguei ele no colo, preguei um pouquinho com ele no meu colo, no púlpito. Hoje ele está aqui, que benção, Mateus está aqui me servindo água. Muito bem. Embora o texto não traga o nome dele, mas historiadores afins, e a gente vai cavando aqui, cavando ali, debruçando em cima de livros e comentários, descobri que poderia ser chamado Dives, o nome desse rico. Lázaro tem um nome, e ele não tem nome, mas existe aí, não estou afirmando que era, mas existe aí uma ventilação de que ele se chamava Dives, que em latim significa rico. Então, vamos ficar por aí. Então veja, irmãos, o ponto de enfoque que eu quero dar nessa noite é essa. O clamor da alma do rico no inferno evocam grande ardor pelo espírito missionário. Eu vou repetir. O clamor da alma do rico no inferno evoca grande clamor ou grande ardor pelo espírito missionário. E são 3 os anseios desse ardor missionário. Primeiro anseio desse ardor do espírito missionário do rico é que a alma do rico estava ciente da verdade na eternidade. A alma do rico estava ciente da verdade na eternidade. Acompanhe comigo, por gentileza, versículo 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que situação interessante. A primeira realidade está no fato de que a morte vem para todos. Ele era rico e o Lázaro era pobre. Ele era um homem abastado e Lázaro vivia de esmolas. Mas isso não importa, na eternidade não importa, porque todos nós vamos morrer. O homem é pecador e uma das consequências do pecado é a morte. E a morte chega para qualquer um de nós. A morte chega para o branco, para o negro, para o mestiço, para o cafuso, para o mameluco. A morte chega para os indígenas, a morte chega para os orientais, chega para os ocidentais, chega para as crianças, chega para os adultos, chega para os jovens, chega para todos nós, porque somos todos uma raça caída. Mas a questão toda, meus irmãos, é saber que a eternidade existe alguma coisa acontecendo. O homem vai viver na eternidade até Jesus voltar, ou ele vai viver na eterna presença bendita de Deus, na glória celestial, como cremos que o pastor Antônio, desta hora, se banqueteia com a santidade e com o amor de Deus? Como também a realidade do inferno. E hoje, pastor Alex, pouco se fala sobre o inferno. Muitas vezes os púlpitos pela teologia brasileira enfoca um estado de ser como se a gente nunca fosse morrer. E o Covid está aí para dizer que a gente morre. Mas a grande questão é, o homem vai viver onde após a sua morte? Ele vai estar no céu, na presença de Deus bendito, ou ele estará sendo atormentado no inferno? E veja que interessante, a alma do rico descobre algumas verdades quando ele chega lá, mesmo que tardias, ele descobre algumas verdades. Primeiro, ele descobre que o inferno existe. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. 13% dos ensinamentos de Jesus foi sobre o inferno. Mais da metade das parábolas que ele contou foi sobre o inferno. 12 vezes nas escrituras fala sobre o inferno e 38 vezes nos evangelhos fala sobre o inferno. Então o inferno de fato existe. Segunda coisa que ele descobre, que o inferno é um lugar de sofrimento. No versículo de número 24 disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. 3, que os que rejeitarem a Deus, suas almas perecerão no inferno e não tem mais chance de salvação. 4, que os que vivem no mundo físico ainda têm uma chance de escapar.
Como que nós podemos escapar dessa condenação quando em vida nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo? Quando nós cremos que a morte na cruz foi uma morte sacrificial e ela foi por cada um de nós, ela foi por mim. E quando eu creio nisso, quando eu creio nessa verdade, eu creio em Jesus Cristo, entrego minha vida a Jesus Cristo, a minha vida está crucificada com Ele e eu tenho uma garantia dele de que há vida eterna para mim. E quando eu fecho meus olhos aqui, eu abro os meus olhos na rua principal da Nova Jerusalém. Mas se houver rejeição a essa verdade, então nós pereceremos. E a quinta, que a chance de se salvar está na pregação do Evangelho. E é isso que o Dives encontra lá. E é isso que ele encontra quando ele morre. Blaise Pascal foi um dos maiores matemáticos. Blaise Pascal era cristão. Ele morreu escrevendo versículos bíblicos e atirando pela janela do seu quarto para quem passasse na rua. No quarto dele havia um varal, Mateus, cheio de versículos bíblicos recortados em papel, esperando a tinta secar. E quando a tinta secava, ele pegava aquele versículo escrito e atirava pela janela para que as pessoas que passassem na rua pudessem ler a palavra de Deus. Blaise Pascal, ele era um matemático e um filósofo. E aí ele, conversando com um ateu, ele estabeleceu com o ateu a famosa aposta de Pascal. E que consistia na aposta de Pascal no século XVII? Ele dizia o seguinte: se você investir na ideia de que Deus existe, e quando você morrer você descobre que você estava certo, você vai ter um ganho infinito. Você ganhou a eternidade. Mas se você não investir em Deus, não acreditar em Deus e morrer e descobrir que você estava errado, você terá uma perda infinita. Procurem lá, estudem aí, o Google vai ter com certeza a aposta de Pascal. E essa é a grande verdade. Não importa se nós cremos ou não cremos, o que importa é o que a Bíblia diz e é a verdade. Agora a grande questão é o que nós estamos fazendo como igreja missionária para que as pessoas não vão perecer no inferno. Essa é a questão. Porque a alma do rico descobre que existe o inferno, descobre que existe sofrimento, descobre que existe tormento, e ele não tem mais chance de sair de lá, senão ele sairia. E veja, é Jesus Cristo quem levanta o véu da eternidade e revela para todo mundo o que ninguém sabia. E o que ninguém sabia, nem no Antigo Testamento sabia, que existe 2 lugares da eternidade. E o único lugar que nós podemos escapar é ouvir a pregação do Evangelho. E só pode pregar o Evangelho quem é um missionário. E a igreja é a única agência missionária na terra para que as pessoas saibam da verdade, para que as pessoas saibam de Jesus Cristo e evitem ir para aquele lugar. Mas para as pessoas alcançarem o bendito perdão de Deus, é necessário que alguém pregue, que alguém fale. Frank Perret, ele é famoso por escrever os 2 livros muito lidos no começo da década de 90. Este Mundo Tenebroso. Quem aqui já leu? Alguns já leram. Só que o Frank Perret tem um outro livro não tão famoso como Este Mundo Tenebroso, e eu também li, O Profeta. E nesse livro do Frank Perret, e se você quiser comprar esse livro, hoje é muito mais fácil. Naquela época a gente tinha que esperar chegar na livraria. Hoje você pode fazer o pedido pela internet. Aquele livro, ele é grosso, mas vale a pena lê-lo. É uma novela que conta a história de um cristão meia boca que era âncora de um jornal de televisão nos Estados Unidos. E ele era um cristão meia boca. E até que ele, quando começava a andar na rua, ele escutava as pessoas falando com ele: socorro, me ajude. Ele parava e perguntava: você falou comigo? Você está precisando de uma coisa? Aí a pessoa falava: você está louco? Não falei nada, eu estou andando aqui na rua. Ele pensava que estava louco. Mas com o passar do tempo ele descobriu que era a alma das pessoas pedindo para ele ajudá-las. E ele foi entendendo que era a alma das pessoas, os colegas de trabalho. Ele escutava: socorro, socorro, e ele ia atrás do amigo dele e falou: você precisa de ajuda? Não, não falei nada. Não, você pediu socorro? Não, não falei nada.
E ele foi entendendo que o Senhor estava dizendo: as almas deles precisam de ajuda. Frank Perret, o livro O Profeta, leiam. Leiam, porque as nossas vidas podem tomar um outro rumo. As pessoas estão passando pelas ruas, gente, e elas estão todas em perigo. E é a função nossa, Carol, como missionários que somos, de alertar essas pessoas que eles estão vivendo em perigo. O rico, o Divas, ele vivia em perigo e não sabia. Em Romanos capítulo de número 10, versículo 12 a 15, diz o seguinte: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Preste atenção, igreja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a afirmação bíblica de Paulo, inspirado por Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha a pergunta que ele faz: como, porém, invocarão aqueles de quem não creram? Em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que as perguntas do apóstolo Paulo é concatenada. Ela leva a outra, ela leva a outra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O nosso personagem que sofre no inferno, ele foi alvo, sabe do quê? Ele foi alvo de que alguém não falou para ele da verdade. Muitas pessoas que estão perecendo no inferno uma hora dessa, estão lá porque, não todos, mas alguns que estão lá porque algum cristão se calou. Estão lá porque a igreja em algum momento não deu vazão à sua própria natureza, que é ser missionária. Ralph Winter, um dos maiores homens de Deus que viveu no século 20. Ralph Winter foi um dos maiores missiólogos do século 20. Ele foi um homem tão especial que o próprio Billy Graham escreveu sobre o Ralph Winter uma vez. Ele disse que Ralph Winter, por sua pesquisa em missões, treinamento e publicações, ele acelerou a evangelização mundial. Ralph Winter, ele disse que há dois tipos de missionários: os missionários sodalíticos e os missionários modalíticos. Qual é a diferença dos dois? Ele disse, Ralph Winter, como um dos maiores missiólogos do século XX, ele disse o seguinte: os missionários sodalíticos são os missionários da solidariedade. É aquela pessoa que está cheia do espírito missionário e ele deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa a sua igreja, deixa a sua cidade e vai para um lugar qualquer. Ele vai para a África, ele vai para as tribos dos índios. Ele é aquele missionário que vai para os povos não alcançados. É esse missionário que está no campo. Esse é um missionário que o Ralph Winter disse que são os missionários sodalíticos, ou os missionários da solidariedade. E aí ele diz, mas há outro tipo de missionário, os modalíticos. Quem são os missionários modalíticos? Ralph Winter vai dizer, são os missionários que estão na própria cidade. É a pessoa que não precisa se deslocar para ir para um outro país ou ir para uma tribo indígena, mas ele se torna um missionário onde ele vive, onde ele trabalha, onde ele estuda, onde ele mora, onde ele habita. Ou em outras palavras, Ralph Winter tinha razão. Missionário não é só aquele que vai para o campo, missionário não é só aquele que se desloca para longes distâncias, mas missionário é aquele que está aqui na cidade falando de Cristo, pregando Cristo, apresentando o Evangelho para que as pessoas alcancem o favor de Deus, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Oswald John Smith, escritor canadense, autor de livros Paixão pela Alma e o Clamor do Mundo, ele disse o seguinte: a missão da igreja é fazer missões. A vinda de Jesus e seu ministério de pregação e sua morte na cruz foi o maior acontecimento da história da humanidade. Jesus cumpriu sua missão e deu ordem para todos aqueles que creem no seu nome continuar a sua missão. E a nossa missão é pregar o Evangelho. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos do século XIX, um dos grandes avivalistas,
Ele disse: todo cristão é um missionário ou um impostor. Deus quer que todo cristão seja um missionário. Alguém que leve a mensagem do Evangelho, alguém que leve a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é uma sobrenatural mensagem. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, quando Jesus disse até os confins da terra, ele está convocando a igreja que nasceria em Jerusalém, a igreja dos seus dias, a igreja dos seus dias. Em Judeia, a igreja dos seus dias. Em Samaria, a igreja dos seus dias. E até os confins da terra, todas as pessoas, em qualquer lugar, a igreja em qualquer parte do mundo. Então veja, meus irmãos, missões tem sido o tema de toda a comunidade cristã, mas é um ministério que muito sofre. Sofre com a falta de um projeto organizado, bem feito e bem traçado. E muitas vezes missionários saem para os campos de forma apaixonada, confiando no Jeová Jireh, Deus vai sustentar, e muitas vezes fica dependendo de milagres. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com um projeto. Se tem missionários que sofrem no campo, muitos deles sofrem porque não fizeram um projeto. Saíram na louca. Todo missionário tem que ter um projeto, e a igreja tem que ter um projeto com esse missionário. Segunda coisa, as obras de missões sofrem com a falta de investimento mais generoso, porque a maioria das vezes as poucas igrejas que tem algum missionário por aí, não arrecada o tanto que precisam. E o nosso personagem morre e descobre que o inferno existe. E que, de acordo com alguns teólogos, Fernanda, o maior sofrimento de quem está perecendo no inferno é saber que poderia não estar lá. É o arrependimento tardio. É o arrependimento tardio. Em segundo lugar, o segundo anseio para este ardor missionário é: o rico sentiu amor e preocupação com os perdidos. Vou repetir, Thales. O rico sentiu amor e preocupação com os perdidos. Acompanhe na sua Bíblia no versículo de número... Você pode prestar atenção aqui como que ele ama os seus irmãos. E você observa aqui, Luzia, como que ele está preocupado com os seus irmãos. Olha só a paixão dele pelos irmãos. No versículo de número 27 e 28. Diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Preste atenção, meus irmãos. Quando a alma do rico se estabeleceu definitivamente no inferno, e ele percebendo o que iria por toda a eternidade acontecer com ele, nós podemos notar a agonia dele querer salvar os irmãos daquele lugar horrível. Então, Rafael, você pode perceber que mesmo no inferno as almas têm amor. As almas estão querendo que pessoas, membros da sua família, não vão para lá. Agora, irmãos, eu gostaria profundamente de falar para vocês. Se uma alma no inferno faz um clamor missionário, porque, pastor Alex, o que o rico está falando aqui é um clamor missionário. Eu vou repetir, olha só o que ele fala. Então replicou: Pai, chamando Abraão, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna. Isso aqui é um clamor missionário. Manda ele como missionário para lá. Pelo amor de Deus, leva esse Lázaro para lá.
Já que eu não posso ir lá dizer para eles não virem para esse lugar de tormento, manda Lázaro. Lázaro está livre, eu não estou livre. Eu estou atormentado nessa chama, eu estou preso nessa chama, mas Lázaro está livre. Manda Lázaro ir lá, manda ele como missionário. Se a gente pudesse ouvir as almas do inferno clamando por missões, isso mexeria profundamente com a igreja brasileira. E vou dizer mais, dona Marina. O que Jesus faz aqui não é uma parábola. Jesus é Senhor do céu e é Senhor do inferno. Ele é Senhor de todos os mundos. Ele sabe o que acontece no inferno. E quando ele morreu, ele esteve lá para pregar. E sabe o que o Senhor está comunicando com todos nós aqui, Vanilda? Que tem almas no inferno que amam e que estão desesperados para que seus parentes e seus queridos não vão para lá. Será que isso não toca no seu coração? Será, Mateus, que nós vamos nos calar tendo posse da única mensagem que salva? Olha só, é apaixonante. Vou ler outra vez. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Quem dá testemunho, Mateus? Outra agora. É o missionário que dá testemunho. Para que dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Vanessa, se isso não é amor, eu não sei o que é. Se isso aqui não é preocupação, seu Wagner, eu não sei o que é. Então ele está preocupado porque ele sofre e ele não quer que a sua família esteja lá com ele, pelo amor de Deus. Gente, nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos nos tornar essa agência missionária que o Senhor quer que a gente seja. Hudson Taylor, missionário que foi para a China, um homem apaixonante e apaixonado por missões. Passou a sua vida inteira na China pregando o evangelho como missionário. Missionário sodalítico. Para você ter noção, quando Hudson Taylor morreu, os chineses tiraram o coração dele e falaram assim: o corpo vai para a Inglaterra, mas o coração dele fica aqui porque ele nos amava. Hudson Taylor, o corpo dele está na Inglaterra, mas o coração está na China. Preciso dizer mais sobre um homem desse? Hudson Taylor disse o seguinte: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Nós devemos ter a mesma preocupação que Noé teve e Ló. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Quantos anos que Noé ficou construindo a arca, Morgana? 120. 120 anos anunciando a mensagem da salvação para os seus circunstantes. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló. Agora, olha só o testemunho de Pedro sobre Ló, e claro, é inspirado por Deus, porque Pedro não viveu na época de Ló, não era amiguinho de Ló. Mas inspirado por Deus, Pedro diz: afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. O que o texto sagrado está dizendo? Que Ló, como missionário, ficou agoniado com o procedimento libertino dos moradores de Sodoma e Gomorra. Ou seja, tanto Noé quanto Ló foram missionários nos seus dias, pregaram o evangelho da justiça nos seus dias. E eles fracassaram. Porque o mundo só escapou a família de Noé, e da cidade de Ló, só Ló e suas filhas. Foram missionários que fracassaram no resultado.
mas não fracassaram na missão. A ordem do Senhor Jesus é que a gente prega o evangelho. A conversão não é com a gente. É como se Deus dissesse: abre a tua boca e deixa o resto comigo. Mas nós devemos abrir a nossa boca e nós devemos falar. Eles cumpriram o papel de missionários. Olha só se esses versículos, Fernanda, não põe temor na gente. Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Mas como vão se converter se não há quem pregue? Ezequiel 33:11, diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Nós não podemos pensar que nós vamos para o céu sozinho. Nós temos que levar alguém com a gente, Carlão. Você vai levar quem para o céu com você, Mateus? Que missionário tem sido nós? Que missionário tem sido a nossa igreja? Agora, nessa época do Covid, muita gente está morrendo. E muitos não estão indo para o céu. E sabe por quê? Em alguns casos a igreja tem falhado. Tiago 5:20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A igreja é missionária. O nosso querido personagem estava atormentado, pedindo para que um missionário fosse falar para a sua família não ir para lá. Manda Lázaro como testemunho. E em terceiro e último lugar, o terceiro anseio para este ardor missionário do rico foi que o rico intercedeu por uma ação missionária. Versículo de número 28-31. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu. Olha só como ele é apaixonado, Carla. Como ele não desiste. Como que a preocupação e o amor dele pela família é muito grande. O amor está tomando conta do inferno. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Com esse clamor missionário do Dives, ele revela 4 coisas interessantes, Amabile. Primeiro, ele revela que os mortos têm consciência. Eles não ficam lá, morreu, acabou. E outra, não é um profeta que está falando isso, não é Paulo que está falando isso, é o próprio Jesus que está falando. Então, Carol, se o próprio Jesus falou, é verdade. Então, o que é interessante? Que os mortos têm consciência. Vejam, ele sabe quem foi, sabe quem foi ele, sabe o porquê que ele morreu, sabe o endereço da casa do pai, sabe quantos irmãos tem, conhece o nome dos irmãos, ele sabe tudo, ele tem plena consciência. Os mortos têm consciência. E esse texto é claríssimo. Jesus diz isso com todas as letras. Os mortos têm consciência, sabe o que faziam, sabe as suas profissões, sabe como viviam e sabe como morreram.
Aí você vai falar bem assim: não, pastor, não é todo morto que sabe o que aconteceu, porque só os que estão no inferno. Não, a Bíblia diz em Apocalipse que também as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho também estão lá e estão dizendo que eles sabem como que morreram por causa do testemunho. Então os mortos têm consciência. Segunda coisa interessante que nos é revelado nesse texto é que os mortos reagem às sensações. Estou atormentado nesta chama. Os mortos reagem às sensações. Terceira coisa interessante, que quem morreu, sua alma não tem mais contato com o mundo físico. Não tem mais. Ele pede que Lázaro, que já é morto, a alma de Lázaro, vai lá na casa da família dele e prega. E Abraão falou assim: não é possível mais. Então, essa questão filosófica do kardecismo, dizer que a alma do pai, a alma da avó, a alma do quem, não é possível. É outro tipo de espírito, mas não é o espírito da pessoa que faleceu, porque Jesus está dizendo que não vai mais, não tem mais contato. E a quarta coisa interessante, que a Bíblia deve ser a única bússola que deve orientar o caminho da eternidade. Quando ele pede que Lázaro vai lá, a resposta de Abraão é o quê? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era baseado no Pentateuco e era baseado nos livros proféticos. Ou seja, o que Abraão está dizendo para ele é o seguinte: não, eles já têm a Bíblia. Se eles não quiserem ouvir a Bíblia, ninguém vai acreditar. Ou seja, Abraão está dizendo que se eles têm a Bíblia, alguém tem que pregar a Bíblia para eles. Ou a única maneira deles não estarem ali sofrendo com ele no inferno é que alguém leia a Bíblia com as pessoas que estão vivas. É um vivo que precisa pregar para quem está vivo, que se esse vivo não arrepender dos seus pecados, não nascer de novo, não nascer na água do Espírito, vai perecer no inferno. É um vivo que tem que salvar outro vivo pela pregação do Evangelho. Ronaldo Lidório, um famoso missionário presbiteriano, ele disse: a missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é hoje. Quantas vezes, irmãos, cristãos oram pedindo que haja crescimento na igreja, mas não tem nenhuma movimentação para que se pregue o Evangelho. Nós temos que orar e insistir para que haja um despertamento missionário na igreja brasileira. Sabe, vou falar aqui com os jovens, o Gianluca. Existe uma estatística que diz que o cristão brasileiro gasta mais dinheiro com Coca-Cola por ano do que investindo em missões. Vou repetir. Há uma estatística que o jovem cristão brasileiro gasta mais dinheiro com Coca-Cola por ano do que investir em missões. E eu acrescento, gasta mais com lanche. Porque a Coca-Cola é ruim dela vir sozinha, né? Ela tem que vir com hambúrguer, com cachorro-quente. Quantos hambúrgueres? Agora, eu não estou dizendo que não é para você tomar Coca-Cola. Eu tomo, eu gosto. Geladinha é uma maravilha. Mas não é para a gente comprar Coca-Cola e não dar dinheiro para a obra missionária. Então, meus irmãos, você pode perguntar, mas quando é que a igreja para de fazer missões? Quando nós olhamos, irmãos, para nós mesmos. Quando a igreja fica ensimesmada, quando ela perde o carisma de se ver como uma entidade misteriosa na vida e na história. A igreja que muitas vezes se anda em círculo porque não se articula com o reino e nem com o mundo e se torna uma comunidade doente, patologizada. Às vezes a gente encontra igrejas, pessoas, cristãos com disputa de poder. Eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser pastor, eu quero ser o presidente do conselho. E as almas estão pedindo, pelo amor de Deus, salva-nos. Carol, é um absurdo. Em muitas vezes assembleias de igreja brigam se vão pintar o templo de azul ou de branco. É uma briga, é uma coisa medonha.
É triste quando a gente observa que pessoas estão com briguinhas bobas na igreja. E as almas do inferno, Rafael, pedindo papai Abraão, manda alguém lá avisar para eles não virem para cá. Nós temos um grupo abençoado de seminaristas. Alguns já estão quase prontos, como Mateus Alexandre. Mais alguns poucos meses, ele conclui o curso no seminário e vai para a obra. Mas Mateus, se o seu coração não for missionário, a sua igreja não será missionária. Se o coração do pastor não for um coração missionário, nem a igreja vai fazer missões, nem no seu lugar, e nem modalítico e nem sodalítico. E se a igreja perdeu, se o Wagner, se ela perdeu esse feeling de missões, ela já não presta para mais nada, a não ser para ser registrado no IBGE como um fenômeno religioso. E Jesus disse que se o sal vier a ser, eu vou ler esse texto. Em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Jesus falando para a igreja, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do velador, do alqueire, mais do velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Igreja, nós somos luz. Igreja, nós somos sal da terra. Igreja, nós somos uma agência missionária. E digo, a única agência missionária em todo o planeta que precisa anunciar Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo como aquele que vai purificar as nossas almas e nos colocar diante de Deus puros e aceitáveis. Pai Abraão, manda Lázaro. Não, filho. Eles têm a Bíblia. Eles precisam escutar a Bíblia. C.R. Sproul, um grande teólogo norte-americano, falecido em 2017, grande autor de livros, ele disse: a igreja antiga estava disposta a morrer por causa da fé. A igreja moderna negocia a fé. Para concluir a mensagem, eu gostaria, eu planejei ter um título provocativo. Um clamor missionário vindo do inferno. Jesus não fala se os irmãos de Dives conseguiram escapar do inferno. Mas uma coisa eu sei: o que está aqui é o suficiente para despertar nosso coração pelas almas. Porque se o inferno está clamando por missões, nós não estamos lá, nós estamos aqui para exatamente livrar as pessoas de irem para lá. Que Deus nos ajude, que sejamos missionários, que a gente tenha paixão pelas almas, que a gente não fique só preocupado com a gente mesmo, com a nossa própria comunidade. Quanto mais a gente trabalhar para Jesus, menos problema a gente vai ter na comunidade. E mais, esse período de Covid, é nessa hora que a igreja tem que entrar em ação, Fernanda. Nós somos, Fernanda, nós somos a última fronteira da sociedade humana. Quando tudo falir na sociedade, a igreja tem que ser o portal da esperança. Mas se a gente fica com medo, e se a gente se cala, se retrai, não se torna essa agência missionária, Dives vai ter muitos companheiros lá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu na cruz para nos salvar. E mais ainda, Senhor, nós te agradecemos
porque o Senhor Deus dá para nós o privilégio de sermos missionários. Alguns vão para terras distantes por vocação e chamado, e os restos ficam aqui como missionários na cidade. Ajuda a nossa igreja, ajuda as igrejas brasileiras de todas as denominações cristãs a despertar por missões, a buscar pessoas, Senhor, a livrar almas. Ajuda-nos, ó Deus, como naquele conto do Frank Perret. Faça com que a gente possa ouvir as almas clamando. Faça com que a gente possa escutar pessoas pedindo socorro, para que haja um despertamento na igreja do Senhor no Brasil. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, perdoe pelas vezes que a gente se cala, quando a gente devia abrir a boca e falar do Evangelho. Que o Senhor permita sermos essa agência missionária, levando a palavra de Deus para todos que estão perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente encerrar esse momento de culto, eu quero convidar você a cantar essa última canção, pensando em tudo isso que o pastor Irã falou acerca de sermos missionários, agentes do reino. Nós, como Igreja Luterana Livre Central, temos um grande desafio, que é realmente viver o Evangelho e pregar o Evangelho a todas as pessoas. E essa canção, ela é uma canção que ela é como se fosse um clamor. Ela diz: não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. É uma canção que nos traz esse sentimento, mas também é uma canção que nos traz esse conforto de guerra, de que nós estamos numa batalha espiritual e precisamos vencer essa batalha. E os irmãos que tiverem os seus dízimos e as suas ofertas também, durante esse cântico, podem trazer aqui à frente. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me honrar. Acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Refinado serei, precioso metal, pobre, humilhado estou, vem me ornar.
acende o fogo em mim. Que possamos realmente clamar a Deus para que o Espírito Santo acenda esse fogo, essa chama nos nossos corações. Vamos orar. Pai, mas nós mais uma vez queremos louvar e te agradecer. Que o Senhor seja sempre glorificado, que o Senhor seja sempre exaltado neste lugar. E usa as nossas vidas para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode nos trazer a bênção? Vamos todos receber a bênção do Senhor. Feche teus olhos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada e vitoriosa e que sejamos missionários em nome de Jesus. Viu?